Então, bom dia. Como eu falei, a gente vai continuar essa semana, vou falar do capítulo 27, sobre as teorias científicas, que é o quê? A gente vai ver como que os cientistas, eles estudam algum objeto, alguma ideia, como que acontece a construção da ciência, da parte de pesquisa. Mas a gente vai ver também que isso não é novo, começou há muito tempo atrás, há 2000 anos atrás, lá na Grécia Antiga, já tinha filósofos que se comportavam como cientistas. E aí a gente vai focar um pouquinho nas teorias científicas que ocorreram na física, na química e na biologia, que vocês vão ver mais com calma nas séries futuras. Mas basicamente, as teorias científicas, elas foram evoluindo ao longo do tempo, né? E porque a gente não tinha grandes instrumentos, a tecnologia era nem tinha tecnologia. A partir das descobertas do século XVIII, as novas invenções e a tecnologia foi sendo aprimorada, a gente vai ter uma sofisticação da ciência. E aí os dados são mais precisos. Mas a gente não pode também excluir o que a galera descobriu com muito estudo e esforço, né, e observação, que antigamente era mais observação e conhecimentos teóricos do que práticos, porque não existiam tantas facilidades para testar algum material e etc. Lembrando que a gente pode representar um fenômeno na natureza escolhendo modelos. Aí, no caso, o modelo que eu tenho exemplo de um macaquinho foi usado, mas na verdade eu acho que quem está controlando é o macaquinho, o cientista, nessa imagem aqui. E o modelo pode representar um sistema, uma teoria, um fenômeno, pode representar uma estrutura, um ser vivo, um objeto, qualquer coisa que você queira estudar, você pode usar modelo. Os modelos, então, eles ajudam a explicar teorias e alguns fenômenos da natureza que a gente não consegue concluir só observando. E aí o cientista, à medida que a tecnologia foi evoluindo, ajudou nessa construção de modelos. Então, o método científico, como eu falei, foi criado há muito tempo atrás por Aristóteles, que o cara não tinha o que fazer, estudava os fenômenos naturais lá. Depois, avançando o tempo, a gente tem outros, mas avançando o tempo a gente tem Galileu Galilei, que aprimorou muita coisa. Ele era um grande inventor, então já sabe que o cara lacrou a sociedade. E hoje a gente tem cientistas fazendo mais experimentos devido à tecnologia, testando muitas hipóteses que eles têm. Hipótese é o quê? É a dúvida. Será que aquilo funciona se eu trocar a peça? Basicamente isso. E os cientistas, além de testar as hipóteses, eles elaboram teorias e eles constroem, formulam leis científicas. E agora a gente vai ver como é que tudo começa. Então tá aqui, deixa eu botar um exemplo aqui. Joana, cientista Joana, é menina, né? Tem que ser. Tá aqui, Joana. Ela observou uma folha diferente. Um exemplo aqui. Aí ela observou, ela começou a perguntar, por que essa folha é diferente? Aí vem as perguntas e aí começam as hipóteses. Será que ela toma bastante sol? Será que ela pega pouca água? Então, primeira coisa, o cientista, quais são os passos dos métodos? O método científico é observar. Essas observações vão gerar perguntas que vão chegar às hipóteses, que são as possíveis explicações dessas perguntas. E aí, como que eu vou provar que essas perguntas têm coerência ou não? Fazendo experimentos. Eu acho que a folha é verde porque tem muito sol. Eu vou colocar a folha em bastante sol para comprovar isso. Ou eu acho que ela é verde porque ela tem pouca água. Eu vou botar ela com pouca água para comprovar isso. Isso é chamado de experimentação, experimento. E depois do experimento eu vou ver se essa folha teve uma mudança de cor ou não, que aí eu vou chamar de análise. E depois que eu analiso, eu concluo, realmente a folha não fica assim por causa da falta de água, ela fica assim porque ela pega muito sol. E eu concluo a parte científica, né? As pesquisas, normalmente elas se dão assim. Vocês podem. Então, por exemplo, o Covid. A observação do comportamento do vírus, que a gente já tem aquela parte de DNA do vírus. E aí todos os cientistas estão perguntando, gente, como é que eu crio vacina para isso? Aí tem várias hipóteses. Se eu pegar uma partezinha do vírus X, eu consigo fazer uma vacina? E se eu pegar a do Y? Daí tá todo mundo nas hipóteses aí, fazendo experimentação. A vacina possivelmente talvez chegue ano que vem. Vão fazer análise dessa vacina. Se funcionar, conclusão boa. Se não funcionar,
vai ter que construir uma outra vacina. Então, a ciência é assim, ela lida com sucesso, joinha ou fracasso. E cada um vai conseguir um resultado bom. Mas nem sempre o fracasso é ruim. Às vezes, o que não deu certo para responder uma pergunta pode ajudar numa solução de um outro problema. Então, eu posso ter assim, a vacina não ajudou, não fez a cura para o Covid, mas a vacina pode ajudar a pessoa a não ter sintomas mais fortes. Tá ligado? Na minha ideia. Então é mais ou menos assim. A ciência é igual o jogo de futebol. Nem toda derrota vai ser ruim. Tem derrotas que vai ser boa para aquela situação. Então aqui, como se fosse uma escada. Eu observo, formulo perguntas e hipóteses, faço a experimentação, testar, chego aos resultados e analiso e concluo. Eu posso formar uma teoria ou eu posso tentar modificar até chegar a uma teoria mais forte, mais fiel àquilo que eu tive como ideia original. Os modelos, como eu falei, são muito usados pelos cientistas porque você tem uma teoria para o real, mas nem sempre você vai poder, por exemplo, vou testar no olho humano, às vezes você precisa testar com outros tipos para você não causar danos, já que é de ser vivo, por exemplo. Geralmente, quando requer o uso de ser vivo, você precisa de modelos primeiro para depois testar nos seres humanos. Representa um sistema, uma teoria ou um fenômeno do mundo físico. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, o olho humano, que pode ser usado como modelo a máquina fotográfica. E o homem, você não vai fazer tudo no homem, você pode testar em quê? Em robôs. Aí a gente vai focar em algumas metodologias científicas, algumas descobertas científicas que ajudaram a física. A física e a astronomia, elas andam juntos e uma parte que foi muito desenvolvida com experimentação e a tecnologia ajudou muito na física é a parte da astronomia. A parte da astronomia na fisiquez, que a gente fala fisiquez, começou na antiguidade, que os povos começaram, maias, egípcios, chineses, babilônios, na Grécia, todo mundo fazia calendário e observavam o céu, né? Que eu falei, antigamente não tinha muita coisa, a galera observava mais o céu. E aí eles já, Tales, Pitágoras, eles já sabiam que a Terra era esférica. O Aristóteles viu que já tinha eclipse, o Heráclides já começou a explicar que a Terra girava em torno dela mesma. E aí, conforme foi tendo a modificação, a gente teve a disputa geocentrismo e heliocentrismo. Geocentrismo, como eu falei, é a Terra no centro do universo, o heliocentrismo, o Sol no centro do universo. A briga ficou acirrada até século XVIII, Galileu Galilei chegar às descobertas deles e fechar com essa teoria aqui, ó. O Sol está no centro do universo, vocês que lutem, então aceita que dói menos. E aí, depois disso, vem nossos queridos Newton, Kepler, que formaram um monte de teoria sobre o universo, a lei da gravitação universal de Newton, que foi o que a maçãzinha caiu na cabeça dele. O Einstein também, grande Einstein, começou a descobrir, tô fazendo um resumo, várias coisas sobre as leis do universo e ampliou os conhecimentos da física. Esse cara era muito sinistro. E hoje em dia, com a tecnologia cada vez mais avançada, com instrumentos mais sofisticados, telescópios potentes, satélites, missões espaciais e várias pesquisas, houve um aperfeiçoamento da tecnologia e mais descobertas sobre o espaço elas foram geradas. Então aqui, ó, os telescópios, esse aqui é mais rudimentar, mas tem satélites muito bons. Hubble, por exemplo, é um satélite bom que já está no espaço e que capta várias imagens de lá, né? Porque a gente não consegue ficar lá. As missões com tripulantes, elas são muito caras. As sem tripulantes somando satélites. Então a gente tem imagens mais precisas do universo graças às tecnologias. Falamos da física. E a química? A química, ela estuda uma parada chamada átomos. Quando vocês forem ver a tabela periódica, cada quadradinho desse tem um átomo diferente. Esses átomos, eles foram descobertos no século V a.C. por Leucipo e Demócrito. Eles viram que não era possível dividir a matéria, né, em um determinado limite. Então, eles viram que a matéria era formada por partículas menores que não era possível mais dividir. E essas partículas menores que formavam a matéria e que não era possível dividi-las mais, eles chamaram de átomos. Criaram a ideia dos átomos.
E aí você tem esses filósofos aí com essas descobertas maravilhosas sobre os átomos. Pulando vários séculos, no século XIX, 1800 e Blau, a galera começou a falar assim, mas como que é o átomo? O átomo, ele é uma partícula menor, mas vamos tentar representar ele. Vamos fazer uma selfie do átomo. Começou o Dalton, muito louco, que estudou com o Lavoisier, que era um cara francês do babado, e viu que o átomo parecia uma esfera maciça, ou seja, era uma bola, que não tinha nada. Já Thomson começou a fazer estudos, né? E ele viu que tinha uma parte interna, que era o núcleo positivo, e a parte externa, que era negativa. E aí esses sinaizinhos negativos no meio da passa, no meio do átomo, ele chamou de pudim de passas. Mas aí vem Rutherford e fala, não, os elétrons eles não estão nessa massa, eles estão do lado de fora, como se fossem vários planetas orbitando em volta do Sol. E aí ele falou assim, não, o modelo mais apropriado é o planetário, em que os elétrons orbitam, ou seja, está o núcleo aqui e os elétrons ficam em volta dele. Já o Bohr, ele viu que existia um modelo nuclear e que tinha níveis de energia. Cada átomo tinha uma quantidade de níveis de energia e que aí o átomo, ele conseguia explicar vários... por que um átomo combinava com o outro, e aí você formava esse sal, por exemplo, sal de cozinha. Por que o Na e o cloro se juntam para formar o sal de cozinha? Graças aos níveis de energia que eles ocupam. Então aqui é a evolução dos modelos atômicos. Do Demócrito, né, que ele viu que era ele na verdade eles chegaram a uma ideia que seria redondo, né, mas enfim. Em 1808, Dalton, modelo de bilhar, que é a bola maciça. Então, o pudim de passas, em que os elétrons estariam mergulhados na massa positiva, né? Os elétrons incrustados no mar de cargas positivas. O planetário, que vê se não parece um planeta. Aqui a gente tem o núcleo positivo e os elétrons orbitando, né? Como se fosse um planeta por fora. E o Bohr, né? Que na verdade é uma junção dos dois. Eles viram que os elétrons giram ao redor do núcleo com energia específica. Não é assim, pra lá, pra cá, não. Cada um vai ter um nível de energia. Ó, esse elétron aqui tem 1, 2, 3, 4 níveis de energia. E cada um vai ter especificamente isso. Graças a isso, a gente tem aquela organização em fileira dos átomos, bonitinho na tabela periódica, que vocês vão ver daqui a 3 anos. Mas vocês já vão chegar ao quê? Esse aqui é o modelo tal, porque vocês são espertos. Na biologia, a gente tem a teoria da evolução, que a gente tinha também 2 MCs do babado, que é a Darwin e Lamarck, que eles disputaram também as ideias. E um exemplo dessa parte de método científico e teorias reformuladas é a teoria da evolução, que fala sobre a origem e transformações das espécies ao longo do tempo, né? Porque essa evolução não é assim, evoluir na vida, é evolução que dura milhões de anos, então demora muito tempo. Então a gente tem Lamarck, que fala que da lei que defende o funk, lei do uso do desuso, e o Darwin, que defende o funk da seleção natural. O que acontece? O Lamarck falou que quanto mais a girafa usava o pescoço, mais o pescoço dela crescia. As girafas que desenvolviam esse pescoço conseguiam sobreviver. E as que não usavam morriam porque não estavam em desuso. Já Darwin, ele viu que suas pesquisas, né, comparou espécies de animais que viveram em várias regiões, né? E eles conseguiram ver que existia uma seleção natural. Os mais aptos conseguiam sobreviver, porque tinha uma genética que favorecia, e os menos aptos morriam. E aí era a questão de seleção natural. Organismos vivos, eles concorrem entre si, e aqueles que têm aquela característica mais bem adaptada ao ambiente sobrevivem, e os outros vão morrer. Ele usou fósseis para explicar suas teorias, e fez livro, o cara era sinistro. E aí ele chegou a várias ideias que a gente usa até hoje. As espécies de seres vivos que a gente tem hoje, atualmente, tem umas espécies ancestrais em comum. As espécies elas podem mudar ao longo do tempo, pela evolução, dar origem a novas espécies. A evolução dos seres vivos, ela se dá pela seleção natural. Se não se adaptar, o indivíduo pode morrer, o ser vivo pode morrer. E os mais bem adaptados possuem mais chances de sobreviver e gerar descendentes. Então, assim, a teoria do Lamarck foi um pontapé, mas o Darwin
bater o martelo, e existe uma outra teoria depois dessa que melhora ainda mais essas teorias de evolução. Então, Lamarck aqui, ó. O Lamarck diz que o meio cria necessidades e leva a mudanças nos hábitos. As novas características são conseguidas através do uso e desuso, e elas são transmitidas aos descendentes. Já o Darwin, como eu falei, o meio não exerce uma seleção natural, os mais aptos se desenvolvem, porque eles têm características vantajosas. E existem certos indivíduos que vão apresentar essas características e sendo caracterizados como os mais aptos. E eles vão conseguir viver mais tempo e se reproduzir. Tô falando rápido, né, gente? A pessoa acelerou aqui, no momento Joelma. Então, essas características, eles podem sim ser transmitidos para seus descendentes. Ué, cadê o negócio aqui? A pessoa acho que esqueceu de excluir o slide aqui. Então, uma boa semana para vocês. A parte de método científico que eu falei é aquele primeiro slide. A gente tem aqueles passos, que são aqueles degraus. Qualquer cientista deles vão fazer dessa forma para chegar a um resultado e uma teoria para poder explicar algum fenômeno que ele possa ter observado. Então, uma boa semana de aula.